o que as mães podem fazer para ajudar os filhos nesse final de ano, que muitas delas não sabem, ou às vezes elas esquecem. Então são algumas coisas que eu notei, que eu tenho recebido tanto por direct ou nos e-mails, enfim, nos comentários. Eu tenho percebido algumas mães muito tensas com esse final de ano. Às vezes o filho está com nota baixa, elas acabam esquecendo de cuidar de si mesmas, porque tem muitos problemas em casa. Então eu quero ajudar as mães a ficarem mais tranquilas nesse final de ano. Mas é isso, eu acho que eu vou começar aqui um pouco do que eu identifiquei, né? Qual que é o mundo comum das mães, o que acontece com elas e o que a gente identificou que é o mundo comum das mães. Tem muita mãe que trabalha, tem muita mãe que às vezes é mãe de tempo integral, mas dá um baita trabalho ser mãe de tempo integral. Tem muita mãe com jornada dupla, né, de às vezes trabalhar o dia inteiro e chegar em casa e ter que cuidar de tudo da casa. Às vezes, parece que ninguém consegue tirar a roupa do varal, né? É um absurdo até. Mas muitas vezes, e se isso já aconteceu com você, por favor, comenta aqui que eu vou adorar poder te ajudar. Eu vejo as mães cuidando dos filhos. Hoje em dia, cada vez mais os pais estão mais participativos. Inclusive, no final de semana passado, assisti um documentário do Papo de Pai. Não, desculpa, Papo de Homem. Papo de Pai é outro blog. Do Papo de Homem no YouTube sobre masculinidade, que eu achei muito bacana. Então a gente consegue perceber que os homens estão participando cada vez mais da casa. Mas mesmo assim, quem eu vejo mais sofrendo hoje em dia ainda são as mães. E eu vejo que as mães estão sempre cansadas, elas exigem muito delas mesmas. E dá até um aperto no coração, porque eu vejo um monte de mãe super bacana que ama os filhos, que começa a ficar desesperada, às vezes estressada demais, porque o filho está indo mal na escola. Né? Chega o boletim vermelho, a mãe fala, poxa, eu fiz tudo, eu não sei aonde que eu errei. E às vezes ela não errou, né? E é sobre isso que eu quero falar hoje com você, porque nem sempre a responsabilidade é toda sua. E quando que as mães começam a identificar esse problema? Quando chega a primeira nota vermelha, quando o boletim vem com notas baixas. E às vezes o que eu mostro para todo mundo é que a nota baixa ela começa a aparecer, na verdade o gráfico de tendência, né? Você começa a ver a nota baixa acontecendo. Então, na verdade, antes ele tirava, 7, 8, de repente as coisas começaram a ficar mais difíceis, ele começou a tirar 8, 7, 6, aí, não, tá tudo bem, e ninguém procura ajuda nesse momento. Às vezes cria a esperança de que ele vai melhorar sozinho. Então, é aquela frase que o Einstein já falou, você tem quase certeza que é do Einstein, né? Enfim, ignorância, eu não sei se ignorância é a palavra certa, mas enfim, você procurar ter uma resposta diferente tendo as mesmas atitudes. Então, a mãe só tem esperança que o filho vai mudar, o filho não atinge essa esperança, não atinge essa expectativa, e o que acontece é que a mãe fica frustrada, o filho fica frustrado, aí marido, enfim, quem está em volta fica frustrado porque influencia o seu emocional. Se você, a mãe, acha que você não está sendo uma boa mãe, o que acontece? Você começa a ficar mais estressada, você fica mais para baixo no seu trabalho, você para de desempenhar como você deveria, ou como você poderia, e tem uma cobrança muito grande nas mães, que tem que ser dividida, a gente precisa dividir essa força, né? As mães pegam muita coisa para elas, acho que é natural das mães, mas a gente precisa parar um tempinho e pensar o que eu tô pegando, que peso que eu tô carregando que não é meu, ou que eu posso dividir. Então, eu recomendo aí você tentar procurar ajuda, mas muitas vezes as mães veem que algo está acontecendo e elas se recusam a procurar ajuda. Então, eu sempre recomendo às mães a falar primeiro com a escola. Então, seu filho está indo mal na escola, você já passou a responsabilidade da escola para a escola? Você já perguntou para a escola o que você pode fazer de diferente? Você já pediu essa ajuda? Porque muitas vezes chegam mães aqui, porque o filho está com nota baixa, eu falo, o que a escola fala? A escola é tudo a mesma coisa. Tá, mas o que a escola fala? E perguntando eu percebo que ela nem foi procurar a escola ainda. Então, mãe, se você ainda não procurou a escola do seu filho para identificar com as pessoas que mais passam tempo com o seu filho o que está errado, o que está errado não, mas o que pode ser mudado para melhorar a educação dele, você não está fazendo a sua parte, você não está delegando, não está dividindo esse esforço com quem está aí para te ajudar, com quem quer te ajudar, porque a maioria das escolas que eu conheço, os professores, a coordenação, os donos, tá todo mundo ali empenhado para fazer essas crianças irem para frente.
É muito difícil, gente, você ver alguma escola que as pessoas que estão lá não estão de fato, verdadeiramente empenhadas em ajudar os alunos. Então, procura ajuda. Procura um psicólogo, um pedagogo, pede ajuda. Às vezes é o caso de procurar um professor particular, mas o professor particular é a última pessoa que você vai procurar. Tem um monte de coisa que você pode fazer antes. Mas eu sei que a gente está chegando no final do ano, né? Então no final do ano começa a dar aquela angústia, porque às vezes as notas já estão vermelhas e, sei lá, às vezes você já pagou as férias e tá muito preocupada porque se ele ficar de recuperação você não vai para as férias. Então tem tudo isso, eu sei que tudo isso envolve e aí acaba tendo muita responsabilidade para a mãe. E eu quero ajudar você a dividir essa responsabilidade, né? E o que eu vejo muitas mães brigando com os filhos por coisas desnecessárias. Às vezes ela está tão estressada com toda a pressão externa que elas esquecem que, ok, né? Meu filho pode repetir de ano, mas eu te faço um convite para você refletir. E daí se o seu filho repetir de ano? De verdade, eu não sou a favor de repetir de ano, mas acho que é importante a gente conseguir colocar as coisas no devido lugar. Se ele repetir de ano, ele repetiu e não é responsabilidade sua. Na maioria das vezes, os alunos, quando eles repetem de ano, eles já estão lá acima dos 10, 12 anos, eles já têm consciência, eles sabem o que estão fazendo. Ou, às vezes, é inconsciente, mas você, mãe, você já fez o que você podia fazer para ajudar ele. Então, se ele repetir de ano, tá tudo bem, é uma lição, é uma cicatriz que ele vai ter ali, que vai ser uma história para ele contar, mas você pode transformar isso num aprendizado. A gente sempre pode transformar as coisas em um aprendizado. Então, se o seu filho ou sua filha repetir de ano, tá tudo bem. O importante é como que você vai transformar isso numa lição para ele ou para ela. É essa reflexão que eu quero que você faça. E não é que eu quero que seu filho repita de ano. É que quando você fica mais tranquila com o fato de que se ele repetir de ano tá tudo bem, você consegue tomar melhores decisões para ajudar ele no dia a dia.